Olá, este é o podcast Resumo do Resumo e hoje eu vou falar sobre o livro Lugar de Fala, de Djamila Ribeiro. Então vamos lá. Afinal, nós podemos falar sobre tudo ou somente sobre o que nos é permitido falar? E mais, quem está autorizado a falar? E quem é que autoriza? E o medo? Serve para nos impor limites? Será que muitos dos silenciados concordam com os discursos hegemônicos apenas como modo de sobrevivência? E ainda, existe o mesmo espaço e a mesma legitimidade para mulheres brancas e negras, homens negros, transexuais, lésbicas e gays poderem falar? É com o objetivo de responder a essas e outras questões que a filósofa feminista Djamila Ribeiro escreveu e lançou em 2017 o livro Lugar de Fala. A obra, por sinal, é parte da coleção Feminismos Plurais, organizada pela própria Djamila, que pretende apresentar para o grande público questões importantes referentes aos mais diversos feminismos, de forma didática e acessível. A coleção, até o momento, já conta com 8 livros publicados. Enfim, de imediato, na apresentação da obra em questão, Djamila afirma que não é sem fundamento ou sorte que o primeiro título da coleção é sobre lugar de fala. Afinal, há, segundo a autora, uma tentativa sistemática de deslegitimação da produção intelectual de mulheres negras e ou latinas, ou que propõe a descolonização do pensamento. Porém, vale destacar, o propósito do lugar de fala não é o de impor uma epistemologia de verdade. O objetivo, claramente, é o de contribuir para o debate com diferentes perspectivas e ainda o de mostrar a importância de pautarmos como sujeitos as questões que são vitais para o rompimento da narrativa dominante e, entre aspas, não sermos somente capítulos em compêndios que ainda pensam a questão racial como recorte. Ao fim da apresentação, citando o sociólogo Stuart Hall, Djamila afirma: aqui nós estamos falando em nosso nome. Já no capítulo Um pouco de História, Djamila ressalta que antes de chegarmos ao que se entende sobre o conceito de lugar de fala, propriamente dito, é importante falarmos dos percursos intelectual e de luta de mulheres negras durante toda a história. E a escolha por citar prontamente Sojourner Truth serve para mostrar que há muito tempo mulheres negras vêm lutando para serem sujeitos políticos, produzindo falas contra-hegemônicas. E, entre aspas, o que a voz de Sojourner traz, além de inquietações e necessidade de existir, é evidenciar que as vozes esquecidas pelo feminismo hegemônico já falavam há muito tempo. A questão a ser formulada é: por que demoraram tanto a serem ouvidas? Ou seja, o primeiro intuito da obra de Djamila é evidenciar que mulheres negras, historicamente, já estavam produzindo insurgências contra o modelo dominante, disputando as narrativas. Logo na sequência, para continuar desestabilizando as verdades, Djamila traz à baila Lélia Gonzalez, que nos dá uma perspectiva bastante interessante sobre esse tema, porque criticava a hierarquização de saberes como produto de classificação racial da população, ou seja, e aqui entre aspas, reconhecendo a equação: quem possui privilégio social possui privilégio epistêmico, uma vez que o modelo valorizado universal de ciência é o branco. E, ainda de acordo com a Lélia, a consequência dessa hierarquização legitimou como superior as explicações eurocêntricas e as transformou em uma espécie de conhecimento válido e único, o que inviabilizou inúmeras outras experiências. E essas reflexões nos dão, portanto, um importante panorama no debate sobre o lugar de fala. Vale pontuar que Lélia sempre questionou a ausência de mulheres negras e indígenas no feminismo hegemônico. E mais, Lélia também sempre confrontou o paradigma dominante e em muitos textos utilizou uma linguagem sem obediência às regras da gramática normativa, dando visibilidade ao legado linguístico de povos que foram colonizados e escravizados. E aqui, entre aspas, é importante ressaltar o quanto é fundamental para feministas negras e ou latinas a reflexão de como a linguagem dominante pode ser utilizada como forma de manutenção de poder. Lélia Gonzalez provoca a epistemologia dominante, assim como Linda Alcoff, filósofa crítica à imposição de uma epistemologia universal, que desconsidera outros saberes. Em sua obra, Alcoff reiteradamente chama atenção para o fato de que, para descolonizarmos o conhecimento, precisamos nos ater à identidade social, não somente para evidenciar como o projeto de colonização tem fabricado essas identidades, mas para salientar outra questão, entre aspas, como determinadas identidades têm sido historicamente silenciadas e desautorizadas no sentido epistêmico, ao passo que outras são fortalecidas. Djamila então cita Bell Hooks para expor mais um ponto.
o quanto as mulheres negras foram construídas ligadas ao corpo e não ao pensar, em um contexto racista. Hooks afirma que a combinação entre racismo e sexismo implica em mulheres negras serem vistas por vezes como intrusas. Afinal, a própria conceituação ocidental branca do que seria uma intelectual faz com que esse caminho se torne mais difícil para mulheres negras. Alcoff, segundo Djamila, faz uma reflexão rica e sofisticada de como é preciso perceber como o colonialismo reifica as identidades e como não é possível realizar um debate amplo sobre um projeto de sociedade sem enfrentar o modo pelo qual certas identidades são criadas dentro da lógica colonial. Neste momento, Djamila aproveita para rebater uma crítica que, usualmente, ela e as outras autoras citadas aqui sofrem, entre aspas. Acusar-nos de aficionadas por políticas identitárias é um argumento falacioso, isto é, quando se quer como dado aquilo que se deseja provar, pois o objetivo principal ao confrontarmos a norma não é meramente falar de identidade, mas desvelar o uso que as instituições fazem das identidades para oprimir. E a autora segue. O que se quer com esse debate, fundamentalmente, é entender como o poder e as identidades funcionam juntos, a depender de seus contextos, e como o colonialismo, além de criar, deslegitima ou legitima certas identidades. Logo, não é uma política reducionista, mas atenta-se para o fato de que as desigualdades são criadas pelo modo como o poder articula essas identidades, ou seja, são resultantes de uma estrutura. Antes de finalizar o capítulo, Djamila ainda remata. A insistência em não se discutir como as identidades foram forjadas no seio de sociedades coloniais faz com que pessoas negras, ao reivindicarem suas existências e modos de fazer, sejam vistas como separatistas ou que só pensam nelas mesmas. Mas ao persistirem na ideia de que são universais e falam por todos, certos grupos insistem em falar pelos outros, quando na real estão falando de si. No capítulo intitulado Mulher Negra, o outro do outro, Djamila aponta que falar a partir das mulheres negras é uma premissa importante do feminismo negro. Afinal, e entre aspas, existe um olhar colonizador sobre nossos corpos, saberes, produções, e para além de refutar esse olhar, é preciso que partamos de outros pontos. A autora ainda pontua que, de maneira geral, a mulher não é pensada a partir de si, mas sim em comparação ao homem. É como se ela fosse o outro do homem, aquela que não é homem. É nesse instante, por sinal, que Djamila insere a filósofa Simone de Beauvoir no debate, já que ela nos dá uma perspectiva interessante ao cunhar a categoria do outro. Segundo Beauvoir, a relação que os homens mantêm com as mulheres seria de submissão e dominação, já que eles as veem como objeto. Portanto, a mulher não é definida em si, mas sim através do olhar do homem. Sob a perspectiva deste olhar, a filósofa funda a categoria do outro. Porém, se para Simone de Beauvoir a mulher é o outro por não ter reciprocidade do olhar do homem, para Grada Quilomba, a mulher negra é o outro do outro, posição que a coloca no local de mais difícil reciprocidade. Ou seja, Quilomba aprofunda a análise do outro ao afirmar que mulheres negras, por serem nem brancas e nem homens, ocupam um lugar muito mais difícil na sociedade. Para Quilomba, é necessário enfrentar esse vácuo que não enxerga a mulher negra em uma categoria de análise. Djamila, então, usa um exemplo para ilustrar essa teoria de Quilomba, com a discussão sobre a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Quando afirmam que mulheres ganham 30% a menos do que homens, de que mulheres e homens estão falando, afinal? E sim, mulheres brancas ganham 30% menos do que homens brancos, isso é um fato. Porém, não podemos ignorar que homens negros ganham menos que as mulheres brancas, e mulheres negras ganham menos do que todos. Um dado. Pesquisas nos indicam que as mulheres negras formam ainda o maior contingente de pessoas desempregadas e no trabalho doméstico, setor de grande informalidade. Assim, e entre aspas, a insistência em falar de mulheres como universais faz com que somente parte desse ser mulher seja visto. E a história tem nos mostrado que a invisibilidade mata. Sendo assim, a reflexão fundamental a ser feita é perceber que, quando pessoas negras estão reivindicando o direito a ter voz, elas estão reivindicando o direito à própria vida. Portanto, nada mais ético do que pensar em saídas emancipatórias, lutar para que elas possam ter direito à voz e a melhores condições. Nesse sentido, é urgente o deslocamento do pensamento hegemônico. E mais, é urgente também a ressignificação das identidades, sejam de raça, gênero, classe, para que se possa construir novos lugares de fala com o objetivo de possibilitar voz e visibilidade aos que foram considerados implícitos dentro dessa normatização hegemônica. E ainda sobre o debate do lugar do outro,
Patricia Hill Collins também nos oferece uma visão especial sobre a necessidade de mulheres negras se autodefinirem. De acordo com Collins, a insistência de mulheres negras autodefinirem-se, autoavaliarem-se e a necessidade de uma análise centrada na mulher negra é muito significativa. Afinal, definir-se é um status importante de fortalecimento e de demarcar possibilidades de transcendência das normas colonizadoras. Patricia Hill Collins fala também da importância das mulheres negras fazerem uso criativo desse lugar de marginalidade que ocupam na sociedade com o objetivo de desenvolverem teorias que reflitam diferentes perspectivas. Collins apresenta ainda o conceito intitulado por ela de Outsider Within, que em livre tradução seria a forasteira de dentro, essencial para o debate sobre o lugar de fala. Segundo Collins, o conceito pode ser definido, entre aspas, como posição social ou espaço de fronteira ocupado por grupos com poder desigual. Djamila, então, usa um exemplo para ilustrar esse conceito de Collins. Na academia, por exemplo, esse lugar permite às pesquisadoras negras constatar, a partir de fatos de suas próprias experiências, anomalias materializadas na omissão ou observações distorcidas dos mesmos fatos sociais. E, embora Collins se refira à sociologia, pode-se pensar como prática política a ser desenvolvida em todas as áreas do conhecimento. Nesse ponto do livro, Djamila também traz para o debate Sueli Carneiro. Em seus trabalhos, Sueli nos mostra uma interessante perspectiva de entendimento sobre a categoria mulheres negras, evidenciando que o racismo determina as hierarquias de gênero em nossa sociedade. Sendo assim, é necessário que os movimentos feministas pensem em maneiras de combater essa opressão, ou estarão contribuindo também para manter as relações entre as mulheres hierarquizadas e para a hegemonia de discursos. Daí a urgência do feminismo negro, que, segundo Ana Angélica Sebastião, seria um movimento político, intelectual e de construção teórica de mulheres negras envolvidas no combate às desigualdades para promover uma mudança social de fato. Ou seja, não seriam mulheres preocupadas somente com as opressões que lhe atingem, mas mulheres negras discutindo e disputando projetos. E antes de finalizar o capítulo, Djamila cita Audre Lorde. Lorde também nos traz uma visão sobre a importância de lidarmos com as diferenças que nos circundam. E em muitos dos seus escritos, Lorde ressaltou a importância de não se hierarquizar opressões e sua própria dificuldade, como mulher negra, caribenha e lésbica, em se sentir pertencida a algum movimento, posto que no movimento feminista dizia-se que a questão era de gênero, no movimento negro racial e no LGBT de orientação sexual. A autora dizia que não podia negar uma identidade para afirmar outra, pois fazer isso não seria transformação real, e sim reformismo, exatamente como Sojourner Truth apontava no século XIX. Lorde enfatiza ainda a importância de se ampliar o olhar e questionava até que ponto se legitima o poder que se condena. E, por fim, afirmava que não há problema em reconhecer diferenças. O problema das diferenças é quando elas significam desigualdades. Finalmente, no capítulo que é lugar de fala, Djamila assegura que os caminhos percorridos até aqui foram importantes para que pudéssemos ter um maior entendimento sobre o que é lugar de fala. E, de imediato, a autora reforça que é preciso dizer que não há uma epistemologia determinada sobre o termo lugar de fala especificamente. Ou melhor, a origem do termo é imprecisa. Apesar disso, a autora faz apostas sobre essa provável origem, entre aspas. Acreditamos que ele surge a partir da tradição de discussão sobre diversidade, teoria racial crítica, pensamento decolonial e do feminist standpoint, ou, em tradução literal, do ponto de vista feminista. Afinal, as reflexões e trabalhos gerados nessas perspectivas, consequentemente, foram sendo moldados no seio dos movimentos sociais, como ferramenta política e com o intuito de se colocar contra uma autorização discursiva. Porém, no livro em questão, Lugar de Fala é pensado a partir de Linda Alcoff, Gayatri Spivak e principalmente a partir de Patricia Hill Collins e Grada Quilomba. E evidente, com o suporte das ideias de todas as inúmeras autoras citadas até aqui. Então vamos lá. De acordo com Djamila Ribeiro, a hipótese é que a partir da teoria do ponto de vista feminista de Collins, é perfeitamente possível falarmos sobre a ideia de lugar de fala, porque ao reivindicar os diferentes pontos de análise e a afirmação de que um dos objetivos do feminismo negro, tema destacado na obra de Collins, é marcar o lugar de fala de quem as propõe, percebemos que essa marcação se torna necessária para entendermos realidades que foram consideradas implícitas dentro da norma hegemônica. E como explica Collins, falar de ponto de partida não é falar de experiências de indivíduos necessariamente, mas das condições sociais que permitem ou não que esses grupos acessem lugares de cidadania. Entre aspas, seria principalmente um debate estrutural. Não se trataria de afirmar as experiências individuais, mas de entender como o lugar social que certos grupos ocupam restringe oportunidades. Ao ter como objetivo a diversidade de experiências, há a consequente quebra de uma visão universal. E esse é um movimento decisivo nessa busca.
Segundo Collins, a teoria do ponto de vista feminista precisa ser discutida a partir da localização dos grupos nas relações de poder. Assim, uma mulher negra terá experiências distintas de uma mulher branca por conta de sua localização social. Collins utiliza como exemplo a segregação racial nos Estados Unidos, e como esse fato criou bairros segregados e, sim, experiências distintas nos ambientes educacionais, de lazer, no sistema de saúde e etc. E essas experiências comuns resultantes do lugar social que ocupam impedem que a população negra acesse certos espaços. E segundo Djamila, é aí que entendemos que é possível falar de lugar de fala a partir do ponto de vista feminista. Não poder acessar certos espaços acarreta em não se ter produções e epistemologia desses grupos nesses espaços, o que impossibilita que as vozes dos indivíduos desses grupos sejam catalogadas e ouvidas. Dessa forma, e é importante destacar, ainda nas palavras de Djamila, o falar não se restringe só ao ato de emitir palavras, mas de poder existir. Pensamos lugar de fala como refutar a historiografia tradicional e a hierarquização de saberes consequentes da hierarquia social. E nesse ponto, vale fazer uma observação. É indispensável compreender que o lugar de fala não tem a ver com uma visão de que somente o negro pode falar sobre racismo. Até porque reduzir a teoria do ponto de vista feminista e do lugar de fala somente às vivências é um grande erro, conforme ressalta Djamila. E o fato de uma pessoa ser negra não significa que ela saberá refletir sobre as consequências do racismo. Ou seja, a discussão é sobretudo estrutural e não pós-moderna, como os críticos gostam de afirmar. O que está sendo questionado é a legitimidade conferida aos membros do grupo localizado no poder. Entre aspas, o lugar social não determina uma consciência discursiva sobre esse lugar. Porém, o lugar que ocupamos socialmente nos faz ter experiências distintas e outras perspectivas. Ou seja, a teoria do ponto de vista feminista e lugar de fala nos faz refutar uma visão universal de mulher e de negritude e outras identidades, assim como faz com que homens brancos que se pensem universais repensem essa pretensa universalidade. E ao promover uma multiplicidade de vozes, o que se quer é quebrar com o discurso autorizado e único. Luísa Bairros também nos explica a importância da teoria do ponto de vista feminista. Segundo Luísa, de acordo com esta teoria, não existe uma identidade, pois a experiência de ser mulher se dá de forma social e historicamente determinadas. Explicação valiosa, porque nos ajuda a refutar o que costumam chamar de competição de opressões. Luísa Bairros nos ensina que o debate é sobre a posição ocupada por cada grupo, entendendo o quanto raça, gênero, classe e sexualidade se entrecruzam, gerando formas diferentes de experienciar opressões. Por isso não pode haver hierarquia de opressões, pois são estruturais, ou seja, é preciso pensar ações que levem em conta que tais dimensões não podem ser pensadas de forma separada, pois essas opressões agem de maneira combinada. Djamila então afirma: sendo eu mulher e negra, essas opressões me colocam em um lugar maior de vulnerabilidade, portanto, é preciso combatê-las de forma indissociável. Logo após isso, é a vez de Gayatri Spivak ser incluída no debate. De acordo com Djamila, Spivak é uma das autoras mais importantes para se pensar lugar de fala, já que sua obra traz reflexões notáveis sobre como o silêncio foi imposto para sujeitos que foram colonizados. Vale sublinhar que Spivak é um importante nome do pensamento pós-colonial, que, em resumo, pretende questionar e interrogar os fundamentos da epistemologia dominante e evidenciar os saberes produzidos por grupos que foram subalternizados em territórios coloniais. Ou seja, Spivak nos ensina que os grupos subalternos não têm direito à voz porque estão em um local no qual as suas humanidades não foram historicamente reconhecidas. Em um dos seus textos, Spivak chega a sentenciar que o subalterno não pode falar porque não há valor algum atribuído à mulher negra e pobre. No entanto, será que o subalterno nunca rompe o silêncio? Questiona Djamila. E aí, tanto Patrícia Hill Collins quanto Grada Quilomba consideram tanto problemática essa afirmação de Spivak, do silêncio intransponível do subalterno, se esta for tomada como uma declaração absoluta. Para Collins e Quilomba, pensar que esse lugar como impossível de transcender é legitimar a norma colonizadora, pois atribuiriam poder absoluto ao discurso dominante, branco e masculino. Collins, por exemplo, acredita que tomar esse discurso como absoluto significaria também acreditar que grupos oprimidos só podem se identificar com o discurso dominante e nunca serem capazes de pensar as próprias condições de opressão a que são submetidos. No capítulo anterior, Djamila trabalhou com a importância das mulheres negras se autodefinirem, apontando que isso é uma potente estratégia de enfrentamento à visão colonial. E conforme também ficou evidente até aqui, mulheres negras vêm historicamente produzindo saberes. Portanto, colocá-las em lugar de quem nunca rompe o silêncio, e mesmo com todos os limites, seria confiná-las a uma impossibilidade de transcendência. Spivak, entretanto, se posiciona de forma a criticar a romantização dos sujeitos que resistem. Enfim, a partir desse ponto, Djamila introduz Grada Quilomba narrando o debate sobre o lugar de fala.
A autora narra aqui na obra de Quilomba as perguntas: quem pode falar, o que acontece quando nós falamos e sobre o que é nos permitido falar são rotineiras. E mais do que isso, são fundamentais para que nós possamos entender os lugares de fala. Para Quilomba, há um medo apreensivo de que se o sujeito colonial falar, o colonizador terá que escutar. Ou seja, ela toca em um ponto essencial para este debate. Aquele que sempre foi autorizado a falar terá que escutar. E a autora coloca essa dificuldade da pessoa branca em ouvir por conta do incômodo que as vozes silenciadas trazem, do confronto que é gerado quando se rompe com a voz única, do medo em ouvir o que poderá ser revelado. Medo no sentido de afastar algo e mantê-lo à distância da consciência. E essas ideias e verdades agradáveis seriam mantidas a todo custo fora da consciência por conta da extrema culpa que elas podem causar. E nesse momento, estamos nos deparando com o fato de que a tomada de consciência ou da estabilização da norma hegemônica está sendo vista como inapropriada, agressiva, quando na realidade o que está se confrontando é o poder. Já no capítulo Todo Mundo Tem Lugar de Fala, o último deste livro, Djamila aponta que um dos equívocos mais recorrentes que vemos acontecer é a confusão entre lugar de fala e representatividade. E exemplifica, entre aspas, uma travesti negra pode não se sentir representada por um homem branco cis, mas esse homem branco cis pode teorizar sobre a realidade das pessoas trans e travestis a partir do lugar que ocupa. E a autora prossegue. Acreditamos que não pode haver essa desresponsabilização do sujeito do poder. Se existem poucas travestis negras em espaço de privilégio, é legítimo que exista uma luta para que elas possam ter escolhas numa sociedade que as confina num determinado lugar. Logo, é justa a luta por representação, apesar dos seus limites. Porém, falar a partir de lugares é também romper com essa lógica de que somente os subalternos falem de suas localizações. O que faz com que os inseridos na norma hegemônica sequer se pensem. Como disse Rosane Borges, pensar lugar de fala é uma postura ética, pois saber o lugar de onde falamos é fundamental para pensarmos hierarquia, desigualdade, pobreza, racismo e sexismo. Outra crítica, de acordo com Djamila, equivocada, e que comumente ouvimos, é de que o conceito de lugar de fala visa restringir a troca de ideias, encerrar uma discussão ou impor uma visão. E aí, como resposta a essas críticas, cita J. Mombassa, que afirma: o que as críticas que vão por essa via aparentemente não reconhecem é o fato de que há uma política e uma polícia de autorização discursiva que antecede a quebra promovida pelos ativismos do lugar de fala. Ou seja, não é o ativismo do lugar de fala que institui o regime de autorização. Pelo contrário, e Mombassa completa. Se o conceito de lugar de fala se converte numa ferramenta de interrupção de vozes hegemônicas, é porque ele está sendo operado em favor da possibilidade de emergência de vozes historicamente interrompidas. Portanto, o que existe é uma tentativa de dizer: voltem para seus lugares, pois que o grupo localizado no poder acredita não ter um lugar. Assim, todos possuem lugares de fala, pois o que está também em discussão é a localização social. E, a partir disso, é possível debater e refletir criticamente sobre os mais variados temas presentes na sociedade. Segundo Djamila, o fundamental é que indivíduos pertencentes ao grupo social privilegiado, em termos de locus social, consigam enxergar as hierarquias produzidas a partir desse lugar, e como esse lugar impacta diretamente na constituição dos lugares de grupos subalternizados. E aqui é essencial fazer um destaque. Mesmo com todos os limites, o espaço virtual tem sido um espaço de disputas, de narrativas, e no qual pessoas de grupos historicamente discriminados encontraram um lugar de existir. E apesar de reconhecer os limites impostos, vozes dissonantes têm sim conseguido produzir ruídos e rachaduras na narrativa hegemônica por meio da internet. E a internet, por sinal, e até pelo motivo citado, é a grande arena de debate quando o assunto é lugar de fala. E, em geral, é mais ou menos assim. De um lado da telinha, vozes sendo acusadas de agressivas justamente por lutarem contra a violência do silêncio imposto. Do outro, o grupo que sempre teve o poder, com medo de não ser mais o único, incomodado com os levantes de vozes. Por isso, em meio a tanta hostilidade, é sempre bom lembrar, neste debate, não há uma imposição de uma epistemologia de verdade. Lugar de fala é sobre um chamado à reflexão. Meu nome é Matheus Feitosa, espero que tenham gostado e até a próxima.